Bom, hoje nós vamos fazer uma avaliação rápida sobre as expectativas em termos de conjuntura para as eleições de 2020 e 2022, após a decisão do STF que concedeu liberdade ao ex-presidente Lula. Não custa lembrar que desde 2016, e particularmente na campanha eleitoral de 2018, os dois extremos, o bolsonarismo e o lulopetismo, atuaram de maneira intensa com ataques mútuos, criando uma situação que os levou à disputa do segundo turno das eleições presidenciais, com vitória para o presidente Bolsonaro. A manutenção dessa situação de polarização foi a tônica desde a transição, do período de transição do governo antes do presidente Bolsonaro assumir e após o início de seu governo. De um lado, o movimento Lula Livre, de outro lado, os apoiadores de Bolsonaro. Não custa lembrar que todas as tratativas do grupo ligado ao movimento Lula Livre trabalhava com a lógica de, na essência, não apenas pedir a liberdade, mas pedir a anulação de todas as condenações existentes contra o ex-presidente. E, de outro lado, o grupo ligado ao presidente Bolsonaro, reafirmando o fato de que era necessário mantê-lo preso por ser ele um condenado por corrupção. O STF decidiu, então, acabar com a possibilidade de prisão em segunda instância e o ex-presidente Lula, que poderia migrar do sistema de prisão fechada para o semiaberto, acabou sendo colocado em liberdade, mas não houve anulação de suas condenações. Como fica, passado uma semana dessa situação, como é que está o quadro político? De um lado, o movimento ligado ao ex-presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores está se deparando com uma realidade, mais uma vez, diferente da expectativa que nutriam. Não há ainda nenhum sinal no Brasil de que o movimento em torno do ex-presidente Lula vai significar aglutinação de manifestações de massa. Por outro lado, o presidente Bolsonaro tem preferido manter silêncio diante dessa liberdade do ex-presidente Lula, numa atitude que não que revele o fim da polarização, mas numa atitude que o ajuda, por inércia, a reaglutinar os setores que o apoiaram em 2018 e que continuam, de alguma maneira, apoiando o seu governo, mas que não são o núcleo raiz do bolsonarismo. Essas pessoas tendem a migrar novamente para um apoio ao presidente diante do medo de que o ex-presidente Lula consiga liderar um movimento dos grupos de esquerda para se tornar um candidato viável em 2022. E como isso se daria? Na expectativa de que o Supremo Tribunal Federal tome uma ou duas decisões. Uma, anulando as condenações do presidente, alegando, dando ganho de causa àquela alegação da defesa do ex-presidente de que o atual ministro Sérgio Moro era suspeito. Então anularia as sentenças e ele deixaria de ser um condenado impedido, com impedimento de seus direitos políticos. A outra possibilidade, caso não seja declarada a suspeição do ministro Moro, quando juiz, é do STF decidir que a lei da ficha limpa é uma lei inconstitucional. Não é uma tendência majoritária, mas existe também essa possibilidade. Diante desse cenário, o grupo liderado pelo presidente Bolsonaro, e particularmente por ele mesmo, tem adotado uma posição menos agressiva na mídia contra o presidente, mas deixando os seus apoiadores continuarem a fazer os ataques contra o ex-presidente Lula, reforçando, a partir de agora, o medo, um medo inconsciente de um possível retorno do PT ao poder.
Qual a minha avaliação hoje, novembro de 2019, pensando 2020 e 2022? Em relação a 2020, nas cidades, nas regiões metropolitanas, essa polarização tende a continuar e se refletir nas candidaturas a prefeito nas cidades dessas regiões metropolitanas. Na maioria esmagadora dos municípios, penso eu que as eleições continuarão sendo comandadas por discussões mais locais, seja por aquela perspectiva de problemas que um prefeito ou uma prefeita pode resolver, que vereadores e vereadores possam resolver, com uma única diferença. Em função do fim das coligações, nós teremos a tendência que haja muito mais candidaturas. Então, resumindo, a libertação do ex-presidente Lula, se não trouxe, ao contrário do que esperava o seu partido, grandes manifestações de rua e de apoio, ele está muito concentrado nas redes sociais, de outro lado, gera uma expectativa de aglutinação do campo de esquerda. E, por outro lado, no grupo ligado ao Bolsonaro, uma expectativa de reaglutinação daqueles setores que estavam se descolando em função das posições mais extremadas, mais radicais do presidente e dos seus grupos mais próximos. Então, vamos continuar acompanhando, mas hoje, se eu tivesse que fazer uma aposta, seria essa. Nas regiões metropolitanas, as candidaturas tendem a polarizar para prefeito e prefeita em 2020 e até 2022, caso não haja uma articulação poderosa mais ao centro, ela vai se reproduzir, seja com a figura do ex-presidente Lula como candidato, seja como o grande eleitor que pode se tornar em 2022 numa eventual disputa contra o atual presidente Bolsonaro. É isso aí, acompanhe os podcasts e o canal do YouTube no Foca na Estratégia.